Pronto. Olá, pessoal aí do Retail Jedi. Estou aqui com um bate-papo incrível aqui com o Éder, um grande amigo aí que trabalha numa operação enorme aí no norte e nordeste do país, do Brasil inteiro, e o Marsola, que é um amigo novo que eu estou fazendo agora. Os dois aqui juntos, só para dar uma clareza para vocês. O Éder, 20 quantos anos era de varejo de farma? Varejo total 26, varejo farma 23. 23. A última empresa que você trabalhou, não fala o nome, não dá spoiler, tinha quantos pontos de venda? 1.600. 1.685. 1.600. 1.685. Está começando agora essa empresa, né? Acho que ainda tem ainda. Logo chega em 1.686. Massola, você tem quanto tempo de varejo de farma, camarada? 23 anos de varejo de farma. 23 anos. A empresa que você trabalha tem quantos pontos de venda nesse Brasil varonil aí? 3.000. 3.000. Se eu somar aqui 3.000, quem que tem uma calculadora fácil e faz a conta aí? 3.000 com 1.600, 4.600. dá 4.600. Só para dar um número para vocês. Gente, a Abrafarma tem cerca de 11.000 farmácias e esses dois aqui trabalham na operação que é a primeira e a segunda. Eu não vou falar o nome, desde que vocês saibam aí qual que é a operação. E eu estou aqui meio tentando fazer aqui aquelas perguntas que vocês estão vendo nesse vídeo, que são de redes independentes, são tipo uma farmácia, tem 40 lojas. Poxa, se um dia eu pudesse sentar, tomar um café com quem está trabalhando nessa operação gigante aí, que perguntas eu faria? E eu estou tendo o privilégio de poder fazer essas perguntas hoje aí para o Marsola e para o Éder. Gente, começando aqui com o Éder. Éder, 1.600 lojas. É difícil contratar gente, é difícil a rotina. Quem tem uma loja fala que a coisa mais complicada do mundo é a rotina de gestão das pessoas ali. Com 1.636 lojas, é isso, né? Isso, exato. É difícil também? Cara, é muito difícil. No encerramento aqui da minha trajetória, eu estava tomando conta de 113 lojas, já cheguei a tomar conta de 212 filiais de uma vez só, 9 estados. E pessoas sempre foi o grande gargalo. É o gargalo para expansão, é o gargalo para uma reposição de uma vaga, ter, né, no caso lá, a pessoa pronta para ser contratada é algo desafiador, né? Eu acho que todo empresário sofre com isso, independente do tamanho dele. Para uma empresa de 3.000, 1.600 ou de uma, duas lojas, vai ter o mesmo desafio. A mão de obra, ela, não é que a mão de obra é escassa. Existe a mão de obra, só que existe a concorrência também em cima dessa mão de obra, existe a questão de precificação dessa mão de obra. Então, tudo isso é um dificultador para o mercado. Amanhã, se eu for empresário, eu já sei que um dos meus maiores desafios dentro da minha empresa vai ser a mão de obra, com certeza. Ó, Marsola, a rede que você trabalhou 25 anos aí, que por acaso é líder de mercado, tem mais de 25% de share, se eu não me engano, tem ações na Bolsa que estão sempre crescendo, e ela tem uma política bem diferente assim do que a gente costuma ver no varejo independente, né? Ela tem uma política de não pagar comissão, ela tem uma política de ter uma carreira. Como é que é para conseguir gente, sendo que a política que vocês têm é tão diferente do que acontece nos outros varejos desse mercado? Concordo com o Éder. A nossa grande dificuldade sempre foi pessoas, né? A contratação, a dificuldade de retê-las, né? Essas pessoas também é muito difícil. Eu tomava conta recentemente de 30 farmácias, né? Era um pouco menos do que o Éder, mas a demanda dos concorrentes era muito alta também. E a gente atuava mais realmente nos benefícios de carreira, né? Então, todo mundo que quer trilhar a carreira no ramo, no varejo, principalmente no varejo farmacêutico, tem a empresa pela trilha. Então, os benefícios, o onboard era muito importante na nossa empresa para poder reter esses talentos, né? Mas, assim, para quem é um empresário e pensa em ter uma bela de uma empresa com pessoas que fazem acontecer, tem que ter um cuidado todo especial na contratação. O recrutamento, a seleção, o onboard, tem que realmente gastar energia com isso, né? Tem que ser incessantemente um belo de um headhunter, né? Porque tem muito talento aí que às vezes a gente não consegue atingir no vagas.com, num papelzinho pregado na farmácia. A gente tem que ir à caça mesmo. E quando selecionar essa pessoa com o perfil adequado para levar a nossa marca, aí fazer um belo de um onboard, um acompanhamento e dar uma trilha de carreira importante para essas pessoas.
Deixa eu pegar o gancho aqui, importante. Fernando. Pode falar, vamos lá. Pegar um pedacinho aqui da fala do Massola. Eu trabalhei 14 anos lá. Eu rodei 5 empresas do varejo farma. Eu falo com convicção. A melhor empresa que faz esse trabalho realmente de retenção é justamente a antiga Casa do Massola. Porque eu trabalhei A gente 14 pode anos lá. E falar quando casa eu daí, recebi. porque a gente vai falar tanta coisa boa dessa turma, né? Vai falar como exemplo positivo e tal, e tem ações em bolsa. Então, assim, para quem tiver curioso, a primeira rede do Brasil é a do Massola aí do lado, né? Esse rapaz simpático é de camisa salmão para roça. E a segunda empresa aí, que o Éder também fez parte, é a segunda colocada. Então, gente, vocês já sabem de quem a gente está falando, e sempre com muito Fácil, né? respeito, tá? Sempre com muito respeito. Eu acho que são empresas que não chegaram nesse tamanho à toa e tem muito para ensinar. E como são empresas que têm capital em bolsa, elas são públicas. Então, a gente pode estar falando, inclusive, aqui para o investidor, uma pessoa que tem ações dessa empresa. E como eu trabalho nesse mercado também há 20 anos, eu respeito muito. Eu olho muito para esses caras e digo assim, putz, eles fizeram algo épico aqui. A gente fala Exato. sempre com esse respaldo, porque se eu sou hoje pequeno com uma loja e eu posso aprender com um gigante, por que não, né? Acho que tem muita coisa para trocar aqui. Então, para deixar nomes aos bois aqui, Drogazil é a ex-casa do Massola, Pague Menos a ex-casa do Éder, na verdade, Pague Menos Extra Farma, uma casa onde eu trabalhei também durante muito tempo. A gente tem trajetórias parecidas aqui e, ao mesmo tempo, muita admiração pelo caminho que a gente passou. E quando eu estava falando há pouco sobre a questão do recrutamento, né? Drogazil, gente, como é que tu contrata um cara para o balcão sem pagar comissão? Isso eu acho genial. Segundo, tu treina esse cara o padrão de atendimento de 3 mil lojas, eu acho animal. Eu rodo o Brasil inteiro e vejo muita semelhança. E no caso lá da Pague Menos, que ela também tem essa característica, né, de ter no Brasil inteiro, conseguir manter o padrão. Cara, o RH aí, como é que ele consegue ser aliado da gente, que era a operação, né? Eu era a operação, imagino que o Massola também ficava ali no dia a dia. Como é que o RH empodera uma loja que está lá do outro lado do Brasil, longe da sede, para que ele consiga gerar, nessa contratação, pegando o gancho aí do recrutamento que o Massola falou, para garantir que essas pessoas tenham a mesma característica. Aquilo que acontece muito com as companhias aéreas, né? Você pega um comissário de bordo, parece que ele foi feito numa forminha. Eles são muito parecidos. Isso é treinado, e aí eu deixo para qualquer um de vocês responder. Isso é treinado ou isso vem na escolha do perfil? Quer falar, Massola? Puxa aí. É assim, o que foi o... É um mantra nosso, né? Nosso não, da antiga, né? Mas, assim, foi encabeçado pelo nosso CEO, né? Pelo nosso CEO, pelo presidente do conselho, né? O Piponzi, que fez com que todos os setores da empresa entendessem que o grande fortaleza da empresa são as pessoas. Então, o escritório foi para o salão, foi para as farmácias para entender como as coisas funcionam, para estar ali no corpo a corpo com os gerentes, com as equipes, com os regionais, dando apoio e suporte, para entender qual que era realmente o melhor perfil de contratação, né? E os regionais, né, sempre dispostos também a contribuir no recrutamento, seleções, os gerentes, né? Então, isso dá uma força maior na escolha do perfil, na aderência dos candidatos, né? Você não gasta muito energia, né? Você vai no foco, né? Você já sabe que tipo de pessoas que gostam de gente, pessoas que realmente estão ali para atender as pessoas, né? Porque o balconista, ele tem que amar aquilo que ele faz. Não é só vender a caixinha, né? Ele tem que atender uma pessoa. Então, o perfil que a gente sempre buscou e sempre vai buscar em qualquer tipo de empresa, acredito eu, são pessoas que amam o que faz. Todos nós somos vendedores. Mas para você atender e vender algo, você tem que escutar a pessoa, você tem que ter empatia pela pessoa, você tem que conversar, saber conversar, gostar daquilo. Então, geralmente, essa ajuda sempre veio dos KGCs. Então, a empresa montou vários KGCs, né? São KGC, desculpa, eu não sei o que quer dizer KGC. Eu vou traduzir, Centro Avançado de Gente e Cultura, né? Então, foi feito pelo Brasil todo para poder dar apoio nesses momentos, né? Não tem uma coisa só centralizada no RH, o antigo RH, DP, né? Departamento de... Então, ele era os braços pelo Brasil inteiro para apoiar nessa demanda aí de contratação. Quer complementar? Bom, vamos lá. Eu acho que o ponto que as 3 empresas, vou falar as 3 bandeiras, vai,
Eu trabalhei em 5 bandeiras diferentes e eu destaco essas 3 aqui, né? A que o Marçola vem representando aqui, as outras 2 que eu represento. Eu acho que elas fazem um trabalho muito bem feito de entender o perfil do colaborador que quer contratar, definir isso, cara. Ter esse perfil, tem que ter esse perfil. E o Marçola colocou muito bem. Não é só gostar do que faz, tem que amar pessoas, né? São pessoas que amam trabalhar com pessoas, porque tem gente, cara, que foge desse perfil, não tem condições. Então, acho que o trabalho que esses RHs vêm fazendo, que é muito bom, primeiro, planejar, definir muito bem qual é o perfil e buscar esse profissional que tenha justamente esse perfil, de gostar de trabalhar com desafio, gostar de trabalhar com pessoas, que tenha, assim, facilidade de comunicação, jovens que têm um desejo de crescimento muito grande, e aí você pega, né, 70% do quadro de funcionário do varejo farmacêutico hoje é feminino. Mas por que É que é verdade. feminino? Porque a mulher atende melhor? Não, cara, é que é simples, é incrível. Uma menina de 18 anos, ela quer crescer na vida dela, ela quer fazer a faculdade, ela quer comprar um apartamento, ela quer comprar um carro, diferente dos meninos de 18 anos. É verdade. Os meninos É de 18 anos verdade. querem comprar uma moto e andar de moto. Não, a menina quer estudar, quer fazer faculdade, quer comprar um apartamento. Então, a ambição das meninas com 18, 19, 20 anos é diferente dos meninos com essa idade, com essa faixa etária. Então, as meninas, elas têm uma facilidade de submeter ao trabalho, de trabalhar sábado, domingo, feriado, não tem frescura de ter que limpar uma loja, tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque ela tem uma ambição muito mais forte nessa idade, ela já amadureceu muito mais rápido do que os meninos. Então, os RHs, eles têm isso muito bem definido, cara, qual é o perfil do profissional que eu quero? E já na entrevista é feito isso com um direcionamento muito grande para trazer profissionais no cargo base, no cargo de entrada, que esteja muito alinhado, que esteja muito aderente com esses desafios. E aí já vem o segundo ponto, né? Questão de você conseguir reter esse talento, porque o turnover é alto pra caramba e tem um agravante, né? O cara da farmacinha lá do bairro que, poxa, ele tá abrindo uma farmácia, aonde que ele vai buscar profissional? Ele vai na rede, cara. Brasil, pague Ele entra menos, na a rede, Drogasil, é ele isso entra na mesmo. Pague Menos, entra na Extra Farma, entra na Panvel, na Pacheco, ele vai na É isso rede mesmo. para ver, testar o atendimento, e se ele gostar da menina que tá lá no caixa, do menino que tá no balcão, cara, ele vai assediar mesmo. Olha, vem cá, você não quer trabalhar comigo, não? Quanto você ganha? Você ganha 2, eu vou te pagar 3. Então, É esse isso mesmo. assédio, ele acontece o tempo todo. Só tem um detalhe. O funcionário de farmácia, ele não é só assediado pelas pessoas que trabalham com farmácia. É assediado pelo cara do posto da gasolina, pelo cara da padaria. Quando eu estava lá de operador de caixa em São Paulo, cara, eu recebia convite do cara que era do outro lado da rua, do posto de gasolina. Então, essa retenção, ela acontece muito, muito bem feita por algumas redes, quando o colaborador consegue entender que, além de um comissionamento, existe um plano de carreira. Tem empresa que foca muito no comissionamento. Tem empresa que vai focar muito no plano de carreira. Eu sou um grande exemplo. Quando eu recebi o convite para sair da minha primeira companhia, que eu fiquei 14 anos, eu não queria sair nem a pau. Não, vou aposentar aqui. Essa foi a primeira resposta. E aí teve toda uma negociação. Cara, você nem ouviu o salário, escuta. Isso acontece em todos os níveis, de operador de caixa, balconista, até o cara que é gerente regional. Esse assédio, ele acontece. Então, a retenção, ela acontece de forma mais positiva quando o colaborador, ele entende que o plano de carreira, aquilo que ele ganha hoje, está alinhado com a necessidade dele e que existe um plano de carreira real. Aí sim a retenção acontece de forma positiva. Eu lembro quando eu estava na Extra Farma ainda, houve logo depois que houve um desejo de copiar, né? E não tem demérito nenhum nisso, é melhor copiar o que é bom do que inventar o que não presta, já dizia uma frase atribuída Exato. ao Cid Moreira, que é o seguinte: vamos copiar o modelo de remuneração da Drogasil. Então, pegamos um estado lá, nesse estado, ninguém vai pagar comissão. Então, foi alguma coisa, um choque. Um belo dia, não vai ter mais comissão para ninguém, vai ser um PLR, vai ser dividido o valor, e de uma hora para outra desabou ali o resultado daquele estado. A Drogasil se juntar a Raia Drogasil, de pensar nisso aí como sendo uma construção, né, tem mais de 100 anos. E como é que foi aí, vocês que têm esse tempo todo, sempre foi assim, essa preocupação com contratação, com turnover, plano de carreira, remuneração? Vocês chegaram, estava pronto, isso foi construído, e que link você dá para que esse cara que tem hoje nos vendo aqui, que tem 10, 20 lojas, como é que ele pode fazer essa transição e que as pessoas tenham prazer de trabalhar com ele? É só o dono que consegue fazer isso sozinho? Ele tem que colocar alguém para ser evangelizador junto dele? Mário, quer começar? Que bom que você falou evangelizador, que me lembrou a diferença, né, das contratações. Até uma análise, uma analogia que se faz, né, de contratar funcionários missionários e mercenários, né?
Então, a gente tem que... Mercenários e missionários. Pô, eu vou anotar isso aqui. Muito legal. Anota que é legal. Eu vou lembrar do coach que fala isso, né? Que eu sigo aqui, eu esqueci o nome dele agora, para dar os méritos para ele aqui. Acho que é Eduardo o nome dele. Depois eu te passo o nome, você coloca aqui. Mas ele fala muito isso, né? Se você quer ter sucesso na contratação e pessoas que fazem a sua empresa ter sucesso, né? Turbinar a sua empresa, contrate missionários, aquelas pessoas que se comprometem com a sua cultura, né? Com o seu projeto de empresa, né? E não os mercenários, né? Que só estão ali pelo dinheiro e por causa de R$50 a mais, deixam a sua empresa e, que nem o Éder falou, vai para o alto posto da esquina, vai para a lanchonete, né? Não foi fácil, né, chegar onde essa empresa está hoje, né? Quando eu entrei, o Éder também, estava no início de uma transição, né? Em 99 entrou toda uma presidência aí, né? O Claudieli, o Freitas, e eles que mudaram o jogo, eles que fizeram realmente a empresa ser uma empresa mais profissionalizada, né? Só para deixar claro, eu tive a oportunidade de encontrar com o Claudieli, ele tem alguma ligação com a Queiroz Galvão, empresa de construção? O grupo tem alguma ligação com isso? Ele foi engenheiro lá, né? Ele trabalhou. Tá. Talvez o pensamento de engenheiro tenha ajudado nisso, mas eu não quero te atrapalhar, não. Continue. Puxando a sardinha para você, né? Isso, E foi tudo, né? Não foi de um dia para o outro, mas eles tinham o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. E hoje eles estão colhendo, né? Essas benfeitorias feitas lá atrás, né? De fazer uma gestão bem feita do RH, de construir, né? Um RH forte, né? Que na época era o seu Levi Campanhã, né? Fazia toda essa parte de treinamento, desenvolvimento. Na época dos meus gestores, eu entrei em 2000 lá. Os meus gestores eram promovidos da noite para o dia. Então, não tinha um treinamento embasado, um desenvolvimento, né? As pessoas viravam gerente da noite para o dia. Então, aos poucos, foi melhorando essa questão de perfil, de treinamento. Quando eu entrei para operar o PDV, ficava uma semana lá treinando, tendo toda a cultura da empresa, todo o propósito, como é que fala com o cliente, fazendo dinâmica. Hoje, as pessoas que são contratadas nem fazem treinamento. Contrata no dia 30, dia 1º está na boca do caixa e atendendo 100 pessoas por dia, né? Então, assim, não é fácil, mas é necessário. É necessário. Isso é o combustível para o foguete, né, Marcelo? Fala aí, Ed. Vou pegar aqui, falar uma opinião minha, tá? Poxa, Éder, você é contra ou a favor do comissionamento? Como é que você vê essa questão do comissionamento? Eu vou pedir para mais um pouquinho. Por que deu ruim copiar um modelo e dizer a forceps era desse jeito? Por que não funciona? Você já respondeu, na verdade. O errado é fazer a forceps. Sem groselha, direto ao ponto. Cara, o errado é fazer a forceps. Eu tenho uma noção aqui muito, muito clara do que seria o justo a ser feito, né? Porque o que é combinado não sai caro para ninguém. Vou pegar aqui uma empresa, eu tenho uma empresa de 1.000 lojas, de 400 lojas, não interessa quantas lojas, que eu já pago o comissionamento. Cara, quem está lá dentro, ele já está fazendo a continha dele, ele paga o aluguel, ele vai fazer lá a comprinha dele, dos mantimentos dele, contando com aquele valor que cai todo mês, a média. Como é que eu tiro o comissionamento desse cara? Eu não combinei isso com ele quando ele entrou. O justo é manter o que foi combinado na entrada. Assinei um contrato com o cara, então mantém. Mas e aí, uma empresa de 400, 1.000 lojas, como é que eu faço para... Minha opinião, tá? Minha opinião eu sou contra comissionamento, porque eu já venho de uma escola aqui igual a Massola que não tinha comissionamento. O que me prendeu 14 anos na empresa foi justamente a visão de crescer nessa empresa. Eu sempre fui muito guerreiro, buscava, tinha uma ambição gigantesca de crescer, mas eu pensava o seguinte, cara, eu quero fazer minha carreira. Eu não olhava a comissão. O cara que olha a comissão, ele fica preso na comissão, muitas vezes ele não estuda. Só pra vocês terem ideia, ele para de estudar, porque não, minha comissão paga tudo. Poxa, como é que eu soluciono esse problema? Eu peguei um estado e meti a faca e cortei lá o comissionamento. Cara, tá errado. Mas existe um remédio para isso. Se eu tenho lá em um estado X, no Espírito Santo, eu tenho 1.000 colaboradores, cara, esses 1.000 eu vou ter que manter, mas eu quero pilotar lá. Vamos fazer o seguinte: turnover. Eu tenho lá 10, 15, 20, 30% de turnover ao ano. Cara, quem for entrar agora, daqui para frente, não tem comissão. É simples, na verdade. Não é uma coisa absurda a ser feita. Eu posso pegar uma empresa com
5 mil, 10 mil, 20 mil colaboradores que já são comissionados, e eu iniciar um processo novo. Cara, se eu for contratar amanhã uma sola, pô, cara, o cargo aqui, operador de caixa, você vai ter 10% aqui da quebra de caixa todo mês. Tem comissão? Não, não tem comissão. Ah, mas é com um amigo meu trabalho aqui, ele falou que tem. Então, para quem está chegando hoje, não vai ter mais comissionamento. A vaga é essa, a carga horária é essa, seu trabalho vai ser esse e o salário vai ser esse. Para você, você topa? Se o cara falar, não, não topa, beleza, vida que segue, próximo. Cara, tu vai fazer uma seleção já voltada a cobrir o turnover existente sem pagar esse comissionamento. Se você faz o jogo do zero, sendo muito transparente com o que você está contratando e botando na mesa exatamente aquilo que ele vai receber, cara, você quer ver uma coisa? Tu contrata o cara, um operador de caixa, por um salário mínimo, 10% de quebra de caixa. Combinou com o cara que não vai ter comissionamento. Não tem. Ele entra já na cabeça dele, isso já está claro que ele não tem comissionamento. Ele já vai fazer as continhas dele contando lá com o salário dele certinho. E aí tu faz uma campanha de venda que o laboratório está patrocinando e ele vai ganhar um voucher de R$ 100. Se esse cara ganhar esse voucher de R$ 100 no mês que vem, que foi uma campanha de venda, ele vai enlouquecer. Caramba, ganhei R$ 100! Que é isso que acontece. Então é Uhum. simples. Quero modificar um negócio, eu quero virar um transatlântico, é impossível você fazer uma guinada sem ter um choque gigantesco. Mas você consegue fazer isso de forma gradual, sem causar um pânico na turma, porque, cara, você mexe muito com o motivacional da galera. Eu corto um comissionamento que existe há anos, você não impacta só o estado X. Você não vai impactar só aquele estado que você está pilotando, você vai impactar a empresa inteira, porque todo mundo vai se falar uma hora. Agora, se você fala, não, todo mundo que está aqui está resguardado, fiquem tranquilos. Tem 20 mil colaboradores, 26 mil colaboradores. Quem está aqui, segue o jogo. Mas quem eu contratar agora vai entrar nesse modelo novo. Cara, o que é combinado não sai caro na minha cabeça. E depois, só para deixar claro, depois a empresa teve que voltar atrás e ficou feio, porque ficou claro que foi a FOSSEP, né? Não é como funcionou. E vamos pegar em cima disso daí. O pequeno acha, tá, gente, que o grande é infalível, né? Que o grande compra tudo mais barato, que a mercadoria Ozempic não tem lugar nenhum, mas tem sempre na Drogasil, que nunca vai faltar na Pague Menos. A gente que já trabalhou aí dentro das redes, quantas vezes vocês escutaram o seguinte, rapaz, aquela farmácia independente está dando um caldo aqui, o que a gente faz? Conta um pouquinho aí de como é essa dor de tu ser uma rede, mas vamos combinar aqui para nós, né? A gente não tem tantos superpoderes, tem toda uma hierarquia, o CEO está decidindo lá em São Paulo, você está aqui no interior do Piauí. Como é que tu ver uma oportunidade que tu não conseguir fazer com que ela funcione e levar um caldo do independente? Acontece isso? Vai Fala, lá, Éder. Marcelo. É que eu falo, eu falo. Fala aí. Acontece direto, cara, o tempo todo. É engraçado, o tempo todo. Você está fazendo acompanhamento lá ano versus ano da loja X, pô, essa loja aqui, ela tá patinando, ela tá andando de lado, ela até tá caindo. Peraí, vamos analisar o mercado. Aí tu vai olhar, tem independente ali a 1, 2, 3 quadras, tu vai visitar o cara, a loja do cara tá bombando. Qual é a reclamação recorrente, né? Do gerente da loja, de uma rede, por exemplo. Ah, porque a política de preço daquele cara ali tá muito agressiva. É comum o independente falar do estoque da rede e a rede falar do preço do pequeno. Então, essa briga acontece o tempo todo. Não, mas o cara, porra, o preço dele não dá, é imbatível, não dá, cara, não sei como é que ele está fazendo essa precificação e tal. E aí vem aquelas especulações que a gente já conhece, né? Bem levianas, né? Tem alguma coisa errada acontecendo ali. A gente sabe que não tem coisa errada, a gente sabe que muitas das vezes o cara está conseguindo ali uma negociação até com distribuidora, cara, que tem uma condição boa. A gente estava falando de precificação há pouco, poxa, a gente que trabalha numa grande rede, que sempre trabalhou, trabalhei em 5 grandes redes, a gente não tem acesso à área comercial o tempo todo, a gente não sabe como é que está funcionando a negociação, posição, por exemplo, de um trade. A gente não tem noção disso. A gente tem uma noção muito superficial do negócio. Só que o cara que está tete a tete ali no balcão, que é o dono, o cara tem 1, 2, 3, 5, 10 lojas, ele está conversando direto com o vendedor. Então, às vezes, ele consegue uma negociação muito boa. Eu tomei conta da Unifarma durante um bom tempo, então eu participava muito dessas negociações. Eu recebi uma ligação do gerente regional. Cara, eu estou com uma negociação aqui com o dono da farmácia tal. Se a gente Só para fizer... deixar claro, a Unifarma, que o Éder está falando, é uma distribuidora que atendia ali no norte e nordeste do país, que era um braço da Extrafarma. Da Mas Extrafarma. continue, desculpa, só esse disclaimer aqui, pode continuar, perdão. Não, e assim, como eu tomei conta também ali, era bem coadjuvante, tá? Porque a gente tinha os gerentes regionais, eram 2 que tomavam conta ali da Unifarma, do atacado, e eles tocavam muito bem. Então, era um outro caso assim que a gente entrava para poder auxiliar. Mas, cara, o cara tá negociando ali na porta da loja, da farmacinha, ele tem uma condição X.
Só que se o cara conseguir comprar um volume maior, ele vai conseguir também dar um volume maior de desconto, uma condição diferenciada, um prazo de pagamento diferenciado. Quer dizer, esse poder de negociação, ele não está só na mão das grandes redes, ele também está na mão do independente. E o cara consegue fazer no tete-a-tete ali boas negociações. E, cara, é aquela coisa, estoque, de fato, a grande rede vai ter uma força muito grande, porque o cara compra lá milhões e milhões de reais, fato. Agora, o cara que é independente, ele também tem a sua força de barganha ali, de negociação. E aí fica aquela briga, né? Eu mesmo já sofri bastante em várias lojas, do gerente estar ali na pressão do gerente regional. Cara, tua loja está acontecendo alguma coisa, está caindo. O cara vai ver um independente nadando de braçada. Só que não é só preço. Aí tu vai visitar a loja do cara, o cara tem um puta de um atendimento, cara. Tá recebendo o cliente na porta da loja. Tapete vermelho o tempo todo, só chamando o cliente pelo nome o tempo todo. Quando ele chega ali no balcão, ele tá fazendo a negociação com o cliente dele, cara, ele consegue fazer uma condição especial para o cliente que está levando realmente uma cesta mais pesada. Então, cara, você vê que tem muito do feeling da negociação no balcão, que realmente vai impactar na venda total. Tem uma síndrome do patinho feio, né? Acho que o pequeno acha, ah, coitado de mim, eu sou pequeno, ninguém me curte, ninguém me quer. Cara, aprendi muito enquanto eu estava Extra Farma, estava Grupo Tapajós, visitando independente. Tem coisa que eu jamais aprenderia na rede, porque é o dono que está ali Exato. falando e fazendo, né? E você, Marcelo, como é que foi essa tua experiência aí com esses pequenos notáveis, vamos dizer assim? Eu não vou entrar aí na seara do que o Éder falou, né, de preço, de competitividade, de compra, tudo, mas vou falar sobre gestão. Minha avó, por parte de mãe, me dizia, cara, a gente pode ser pobre, mas tem que ser limpinho. E o que eu quero dizer com Pobre mais isso? limpinho, é isso aí, é isso aí. O preço tem que ser bem diferente do que o valor. E muitas vezes o pequeno vê no grande esse valor e não esse valor. E muitas vezes os pequenos dá nada de porque eles sabem dar valor para os clientes, conseguem transmitir valor. Nem o Eder falou, um bom atendimento, uma loja bem equipada, bem administrada. Então, assim, a gestão comanda também. É claro que tem a questão de preço, competitividade, de compra, tem tudo isso. Mas eu acredito que, na minha percepção, né, nos 23 anos aí de concorrência, tanto concorrência grande quanto com os pequenos, quando estava começando a acontecer algo, né, distinto nas pequenas, é porque tinha uma gestão ali muito diferenciada, que o gestor ali ele conseguia abraçar, entender que ele era pequeno e fazer o que tem que fazer bem feito. E isso conquistava os clientes ali, tirava O feijão com arroz bem feito, né, Marcelo? com arroz bem feito, é isso. Vou Tem uma pegar esse dica, feijão. Fernando. Por favor, pode falar. Cara, uma coisa que eu sempre entrava nas pautas das reuniões. Cara, o pequeno ele tem algo que o grande não tem, que é agilidade. Se eu sou dono de uma farmácia e eu vi que a grande rede já está aplicando alguma condição comercial, alguma coisa diferente do que eu estou fazendo, cara, é meu negócio, cara. Eu consigo manobrar muito rápido. Da noite pro dia eu mudo o que eu quiser mudar na minha loja. Eu mudo o layout, mudo posição, mudo o preço, mudo o que eu quiser. Ah, eu tô com pouco estoque, eu faço pedido, amanhã chega, eu tenho mais estoque. Isso é diferente da grande rede, porque a grande rede você não consegue manobrar tão rápido assim. Normalmente, quando você vai fazer uma demanda, cara, o negócio demora pelo menos uma semana. Cara, é e-mail, precisa de autorização de meia dúzia de pessoas, blá, 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 blá. Isso a gente sempre sofreu em grandes redes. Da menor rede que eu trabalhei para maior, sempre foi um sofrimento. Cara, o cara que tem margem de manobra rápida, ele faz isso da noite pro dia. Tem que saber a direção que ele vai, mas a velocidade, ele, sem dúvida, que é maior. E aí, eu queria Exato. pegar uma frase, pegar uma frase do Massola que ele fala assim: fazer o bem feito, arroz de feijão com bem feito. Gente, qual é a rotina, né? Porque eu imagino que para poder fazer pilotar esse transatlântico, que é uma grande rede, tu tem que ter muito claro o processo, tem que ter muito clara a rotina e uma disciplina militar, né? Essa disciplina, Massola, vai ser para ti que o Éder deu um soluço aqui. Como é que é essa disciplina no executar do grande ali? Porque às vezes o pequeno tá essa capacidade dele virar o jogo rapidamente deixa ele como aquela pessoa que está na frente da Netflix ali, pode assistir qualquer filme e ele fica passando a noite inteira e não assiste nenhum. A liberdade de escolha é tamanha que ele não escolhe nada, né? Como é que é essa disciplina militar? Imagina o que seria um dia típico numa loja da Drogasil, o que seria um dia típico numa loja da Extra Farma da Pague Menos, nessa semelhança da disciplina para executar um processo. Marcelo, está contigo.
Olha, o que eu acredito acredito muito nessa parte de disciplina, né? Até família militar, né? Também que nem o Éder, ele também não fui para frente, né? Mas acredito muito na disciplina para o nosso negócio, para a nossa gestão. E os processos bem definidos e agilidade no conhecimento do time para esses processos dão uma celeridade para alcançar os resultados. E aí, assim, quando o corpo gerencial entende o que é prioridade, o que é urgência, o que é grave, né? Aquela ferramenta básica que a gente escuta muito, né, na gestão, a GUT, gravidade, ele consegue assimilar como colocar essa ferramenta em prol dele e com disciplina, acelera todos os passos, acelera tudo que você precisa implantar, tudo que você precisa entregar, né? Você foca realmente naquilo que vai te dar o retorno. E para os grandes, na minha visão, é muito mais difícil, porque o mundo é enorme, como o Éder falou, são vários setores, tudo, né? Com o pequeno já tem incutido nele todas esses setores, né? Com ele, então ele saber priorizar o processo que vai lhe entregar um resultado mais rápido, com uma disciplina, o resultado vem mais rápido do que um grande. Isso eu acredito, porque os nossos processos, eles são muito mais demorados para o treinamento, para o desenvolvimento, porque eu que cuidava de algumas regiões, por exemplo, afastadas, eu já cheguei a cuidar em 2 estados, por exemplo. Já fiz gestão à distância de 2 estados. Então, para você tomar conta de uma operação à distância, tem que ter muita disciplina, tem que ter os processos muito bem ajustados e tem que ter os gerentes alinhados com isso, né? E aí eu acho que é uma grande vantagem competitiva para os pequenos, porque tem menos farmácias, então ele consegue estar ali visitando mais rápido, estando mais junto, né, a todo momento. Não sei se eu consegui explicar a minha ideia. Eu entendi. Tu tinha matinal? Tu tinha nessa... Acho que o Éder tem a matinal lá com ele. Não sei se tu tinha essa coisa de todo dia, ter determinado horário, falar aquilo com a turma? Não era uma diretriz da empresa, tá? Então, não era uma obrigatoriedade. Isso é o modelo de gestão de cada gestor, né? Então, tem regional que fazia encontros toda segunda-feira, tem outros que era semanal, quinzenal, mensal, né? Essa questão de toda segunda-feira ter uma reunião, ter um one-on-one, que eles falam, não tinha, né? Mas em cada região você delimita. Eu falei de você entender o que é grave, urgente e a tendência. Se você vê que está num local que é a necessidade de encontrar com os gestores semanalmente, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, você tem que fazer. Se você já conseguiu treinar, desenvolver, delegar de certa forma que ele consegue fazer autônomo, o gestor, você já vai acompanhando ele de uma certa distância, não há necessidade de convocá-los toda segunda-feira para falar das mesmas coisas. Porque reunião, para mim, tem que ser reunião para decidir, para resolver. Se for para reunião para ficar discutindo o problema, a gente não vai sair dali. Discutir problema é só perda de tempo. Toda segunda-feira vamos falar por que a gente não atingiu na sexta. Tá, tem a solução? Não tem. Então, não tem por que fazer reunião, na minha visão, né? Com você. E você, seu Éder, como é que era o teu sacerdócio lá, vamos dizer assim? Eu e o Marcelo, a gente vem da mesma escola, né? Então, até o pensamento é bem parecido, né, Marcelo? Cara, a gente tem... ele falando aqui, eu fechava os olhos e falei, faz muito cara, sentido. muito parecido. Aquela coisa de reunião... vamos imaginar que agora o Fernando vai sair desse negócio de fazer pergunta, vou me misturar aqui com vocês. Sabe aquelas reuniões de vamos falar da área que perdeu o bico, vamos aqui pensar positivamente? Cara, todo mundo tem boleto para pagar. Eu tenho boleto, você tem boleto, vamos combinar um negócio, vamos pular essa fase d'água que perdeu, essa fase coach, e vamos direto, vamos sem groselha. Como é que a gente resolve isso aqui? Abriu a loja cedo, fechou tarde? O que o time está contigo, não está? Você está sendo um exemplo, você não está? Né? Sem groselha. Às vezes o cara fala para ti a gente chama de leão de reunião, não sei se você tinha essa expressão aí. O gerente chegava contigo com uma conversa bonita, linda, maravilhosa. Tu falava com o sub, quem é o gerente? Tu não sabe nem, o gerente estava nem aí para a loja. Mas eu não estou aqui para responder isso, não. Estou aqui para perguntar. Éder, me conta aí, como é que é o teu sacerdócio? Cara, eu sempre trabalhei assim, eu sou muito, acho que é uma característica, né? Tento ser muito objetivo, né? Sempre tentei.
Só que eu tenho um link também de tentar passar o máximo da informação, ter pelo menos o máximo da conexão com a informação para ajudar o time na ponta. Então, eu sempre tive reunião, toda segunda-feira eu fazia uma reunião com todos os GRs, que são os gerentes regionais aqui. Eu cheguei a ter um grupo de 9 gerentes regionais de uma única vez, né, em uma determinada época aqui. Então, era um time bem grande, quando a gente para falar de varejo farma. Mas eu sempre procurei fazer uma reunião no começo da semana, uma reunião, cara, cedo, logo cedo, abertura do dia, no máximo 1 hora, tocava ali os assuntos pertinentes da semana que passou. Olha, aqui a gente foi bem, aqui a gente não foi bem. A gente precisa corrigir a rota aqui e acolá e vamos embora. E como o Massola colocou, cara, vamos resolver problema. Tem um problema? Tá, qual que é a solução do problema? Vamos tentar ser o mais objetivo possível para tratar realmente a causa raiz e dali para frente a gente conseguir virar essa página. Então, eu sempre tive a reunião no início da semana, e aí no meio da semana, se tivesse algum assunto muito pesado, alguma coisa muito importante, muito relevante, o que que eu fazia? Eu sempre anotando, eu tenho lá o meu bloco de notas, eu ia fazendo ali o meu rascunho com os assuntos mais importantes. Se fosse preciso ali fazer um call ou fazer uma videochamada, coisa de 10, 15, 20 minutos, eu também parava ali no meu, ó, deixa eu passar isso aqui para vocês que é importante, para depois ninguém ser pego aí no susto com a calça na mão. Vambora. Então, eu sempre procurei trabalhar esse fluxo da informação de forma resumida e assertiva. Para conseguir concentrar tudo, eu fazia toda a semana inteira, anotava tudo, se desse para segurar até segunda-feira todos os pontos, na segunda-feira de manhã, abrindo a semana, primeiro horário possível, 7h30, 8 horas, 8h30, a gente fazia uma reunião ali de no máximo 1 hora. Vambora, bora vender, galera. É isso aqui. O que dá para resolver, vamos resolver rápido e tentar ser o mais objetivo possível. E como a Mazola colocou, cara, qual é a solução do problema? Vamos trabalhar a solução do problema, vamos virar essa página logo. Para saber a solução do problema, tu tem que ter clareza dos indicadores que tu acompanha ali, que faz sentido, Exato. né? No independente, é muito comum a galera olhar para faturamento, vendeu tanto, né? A farmácia, diferente da loja de colchões, ela tem cliente direto. Um colchão leva 5 anos para ser comprado de novo. Exato. E, às vezes, como tem tanto fluxo de cliente na loja, a gente acaba ficando um pouco displicente com alguns indicadores. Eu sempre levanto a questão lá, todo mundo fala de ticket médio. Eu falo, quantos cupons estão saindo da tua loja só com produto? Na média, são 2,32 itens por cupom. Não, eu quero saber quantos cupons saíram só com produto. E aí, trazendo essa coisa sobre o KPI, quais são os indicadores aí, Éder, que tu acompanhava ali, que na hora que isso desse um vermelho, tu sabia que ia dar ruim lá no final do mês? E, Mari, pode não ser indicador, pode ser alguma outra coisa ali que converse com gente também. Turnover, sei lá. Vai lá, Éder. Cliente, ticket médio, base, né? Todo mundo acompanha isso o tempo todo. Genérico, acho que quase todas as redes de farmácia têm um indicador de genérico para acompanhar. PBM, marca própria. Se a gente for parar para olhar, eu acho que o que vem crescendo muito de importância de KPI para você conseguir acompanhar é marca própria e PBM. Esses dois indicadores aqui, eles se tornaram, acho que, case para todo o mercado, né? Porque todo mundo está olhando com Não sei, lupa. PBM, eu vou voltar nele daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma provocação, mas continue. Eu vou só anotar aqui PBM e vou voltar daqui a pouco nesse ponto. Anota PBM. aí. Os Pronto, principais daqui a pouco eu indicadores volto são para que esses, é né? importante. Cliente, ticket médio, genérico, marca própria, PBM, são os indicadores que eu falo que estão a base para todos, né? Todo mundo está acompanhando o tempo todo. Tinha alguma coisa que tu acompanhava de falta de mercadoria? Tem Fazia parte indicador do de dia a dia? ruptura, né? Tem indicador de ruptura que, poxa, aí eu vou falar, no cenário antigo era um sofrimento, né? Era um caos, porque a ruptura era muito alta. Já no cenário atual era muito tranquilo de acompanhar, porque eu tinha no meu painel de indicadores, já tinha lá a coluna lá de ruptura por loja lá, e a gente conseguia fazer esse deparo muito fácil. E bem tranquilo de se gerir. Dá para tu ter uma ideia do que seria o número aceitável percentualmente de ruptura numa grande rede? Nas 4, 5% ali era entendido ainda como aceitável. Passou disso aí, já começa a preocupar. Dentro do Reparos Independente, quando a turma está com 20%, solta fogos ali, viu? Isso aí é uma diferença grande que tem ali. O Eu Independente, cheguei a ele tem trabalhar com muita... 29, 30% de ruptura, cara. E assim, a gente tem que ter muito claro o seguinte, tá? Quando a gente fala de farmácia, a gente fala do balcão e do fora do balcão. Só que 70% do faturamento está dentro do balcão. Isso não interessa o tamanho do cara. Não interessa quantos milhões ele vende, se ele vende 1.000 ou 1 milhão. Todo mundo tem que ter essa clareza. 70% do faturamento da rede de farmácia do independente está atrás do balcão. O cara pode ter uma loja de 400 metros quadrados. Aonde ele ganha dinheiro? Nos 40 metros quadrados do balcão. O fora do balcão é um adendo, é um acréscimo ali no faturamento, vai ajudar pra caramba no ticket médio, tal, conveniência, cara, case do momento.
ajuda pra caramba, Dermo, poxa, receituário. Só que, cara, vamos entender o seguinte: o que fideliza o cliente, o que faz o cliente voltar no mês que vem, o que paga o salário, o que paga aluguel, o que paga tudo, gente, é medicamento. Você pega 50% do faturamento de uma farmácia, tá no RX, cara, tá no medicamento de marca. O restante, cara, é o que transita. Poxa, tem loja que vende lá 20, 30% genérico, pô, tem lá a participação de marca própria lá de 7, 8, 9, 10%. Eu estava até lendo uma matéria aqui de uma empresa antiga que eu trabalhei, que eles têm um faturamento médio lá de 15% em marca própria, o cara tá abrindo laboratório. E essa história já vem rolando já há mais de 8 anos. Quer dizer, e o projeto deles é de chegar nos 50% de marca própria, eles têm um laboratório próprio. Então, assim, marca própria é um case super mega importante, mas a gente tem que pensar no seguinte: o que paga a conta é o RX, cara. 50% do faturamento da farmácia, se a gente for olhar, né, Abrafarma, tá atrás do balcão, cara. É verdade. E, Marcola, o que seriam esses indicadores aí que você, quando ele dava um soluço, você já sabia que ia dar ruim? Olha, eram os mesmos que o Éder pontuou, um pouquinho mais focado para pessoas aqui, né, na antiga empresa. Então, nós tínhamos NPS, também... uma curiosidade, desculpa. Quando eu vou na Drogasil, e eu já falei que tenho o maior carinho aí, sou fã da empresa, vocês foram um dos primeiros do Brasil, se não o primeiro, a levar para o varejo o conceito NPS, que chamavam de atendômetro lá atrás e tal, né? E eu só, de brincadeira, sempre que eu chego na Drogasil, eu faço de conta que eu vou clicar no vermelho lá, e a turma, pelo amor de Deus, não faça isso. É verdade mesmo. É um indicador bacana, faz sentido. O que acontece quando aquele indicador dá ruim? E aí, só para quem está vendo a gente aqui do Varejo Independente, você também já tem um NPS sem saber. Vê o que a turma fala lá na rede social sua, coloca o teu nome na loja do Google lá e vê se já não tem uma estrelinha pingando, né? A gente hoje, quando pega a Uber, a gente dá a estrela para o motorista e o motorista dá a estrela para a gente. E no varejo, quem eu vi fazer primeiro isso foi a Drogasil. Confesso que na época não entendi, e até hoje eu tenho muita curiosidade sobre esse conceito, do que é feito com isso. Porque, às vezes, até você olha, né, Mário, tenta copiar, vou fazer igual, mas quando dá ruim, eu faço o quê? Pois é. Então, todos os KPIs são importantes, né? Tem que ser bem acompanhado, que nem o Éder falou, mas também o nosso varejo vive de recompra, você mesmo falou. Então, para garantir isso, tem que ter cliente. Então, para ter cliente, a gente tem que escutar se o cliente está satisfeito ou não, né, com o que a gente está entregando. Então, é um KPI, um indicador importantíssimo para o negócio. De saber, além de... Só um minutinho, só um minutinho. Tu consegue fazer a recompra porque tu tem um cadastro dessa galera e tu sabe ali quem foi contigo nesse mês, né? O independente tem um sonho de saber, talvez por um convênio, talvez por uma venda no prazo, no crediário, mas tu tem essa venda identificada. Então, isso já subiu a régua para você, né? Porque tu tem que saber se esse cara está recomprando contigo. Sim, né? Mas seria importante também as pequenas investirem nisso, porque é importante saber entender como é que funciona o cliente, como é que ele se posiciona, em que local que está focado essa compra do cliente, na farmácia dele, como o Éder falou, 70% dentro do balcão, como é que está o treinamento da equipe. Então, é necessário acompanhar também esse desenvolvimento do time, né? Principalmente nas independentes, nas pequenas, o balcão tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte. As pessoas têm que estar sempre muito capacitadas, com atualizações, né, do balcão, dos medicamentos, essa parte da entrega das soluções para os clientes, porque hoje, se o cliente se sente com o advento, né, da internet, do Google, de YouTube, né, o menino tem que estar muito bem preparado ali no balcão, porque o cliente já chega com o YouTube, com o Google, com tudo certo, né? Então, você mostrar autoridade ali no balcão sobre o seu conhecimento, também você consegue fazer uma fidelização muito grande do cliente, né? Então, na minha visão, os indicadores é venda, cliente, ticket médio, prevenção e perdas, né? Ruptura, que nem o Éder falou, e também pessoas. E as duas pessoas internas e pessoas externas. Então, tem que ter um mecanismo. Ah, mas as grandes têm ferramentas que as pequenas não têm. Então, invista em ferramentas, porque estão disponíveis no mercado as ferramentas, né? Tem muita ferramenta aí disponível para você fazer gratuitamente tudo isso que eu estou falando. Então, não precisa ser uma grande empresa para criar um NPS numa pequena, né? Dá para ser feito. Fala, Éder.
Eu preciso fazer um link aqui. Eu fui almoçar com o João Adib no início de dezembro e uma coisa me chamou muito a atenção que ele trouxe para a mesa. Cara, a rede de farmácia, a empresa, não importa qual segmento, né? É, que o cliente se sente bem atendido, que ela tem essa empresa que tem um NPS bom, ela tem um NPS bom para o cliente dele, o cliente está reconhecendo isso, porque dentro da empresa o funcionário está bem. Que o funcionário ele reconhece que ele está numa boa empresa, que a companhia respeita ele, que cuida dele. Então, assim, é muito bacana esse link que o Massola fez agora, porque, cara, total sentido. Eu quero ter uma empresa com um baita de um NPS, reconhecida como a melhor empresa do meu segmento. Primeira coisa que você tem que olhar para dentro da empresa. Tu tá cuidando do teu colaborador, ele está se sentindo bem acolhido, bem tratado, respeitado, ele entende que o que acontece na vida dele ali dentro é justa, eu estou estimulando esse cara a crescer, eu estou dando condição desse cara a crescer. Então, assim, quando o funcionário se sente muito bem atendido, ele vai entregar o melhor que ele tem para o cliente, cara, no balcão. É incrível. Perfeito, E isso assim, mesmo. tem uma teoria que fala que se os países que produzem automóvel, né, que o funcionário, que o empregado dessas fábricas consegue comprar o automóvel, eles montam melhor o automóvel porque eles são usuários do automóvel. Então, imagino que o Exato. cara que faz uma Ferrari pode comprar uma Ferrari seria muito melhor. Então, o cara da loja hoje, ele atende e ele amanhã vai ser cliente também. Então, tem que ter esse cuidado. Agora, eu queria voltar ao assunto PBM, que é um assunto um pouco polêmico aí, quando a gente fala sobre. A gente falou de marca própria que está ligada à margem, falamos sobre gerente que está ligado à margem bruta, lucro bruto. O PBM, em alguns varejos independentes, ele vira um imbróglio, porque as redes elas conseguem comprar o Diovan, um exemplo, e são repostas não em unidade, mas em valor. Né? Em algumas redes, menores, com 40, 50 lojas, ela vende o Diovan e é reposto em unidade. Esse movimento acaba gerando o seguinte: 90%, estou pegando o Giovanni para Cristo, mas acontece com outros casos. 90% da venda acontece por dentro do PBM e ele nunca vai conseguir vender aquele produto fora do PBM, logo vira um ciclo vicioso ali. E isso faz com que algumas empresas, algumas farmácias, não olhem para o PBM com esse carinho que deveriam olhar, né? Até porque o valor não é tão alto, enfim. O que o PBM faz tanto sucesso aí nas redes e nas independentes não tem essa velocidade? A turma acaba abrindo uma loja independente e nem coloca lá não conversa com a turma da Interplays ali. O que vocês acreditam que acontece aí? Como é a visão de vocês sobre o programa de benefício de medicamentos aí? Eu vou puxar, Marcelo, porque eu tenho a visão dos dois lados, tá? Eu já É trabalhei isso com que eu ia todas as falar. situações, tanto na rede quanto numa empresa que tinha uma resistência enorme de passar o PBM, tá? Uma das coisas que lá no passado ocorreu na minha gestão cara, mas se eu passar esse produto na PBM, vai machucar minha margem aqui, vai machucar meu resultado, eu prefiro passar ele fora da PBM. Então, isso acontece muito. E aí tem a questão de compra por distribuidor, tudo mais, que o cara vai repor a tua caixinha. Então, cara, é N coisas que acontecem no mercado hoje brasileiro e que trazem impacto realmente na PBM. E aí a PBM a gente está falando de captura de CRM, conversão de receituário, né, atrelado à PBM. Cara, é um negócio gigantesco. Minha Só um visão é minutinho, bem Maria, só um simples. minutinho. Estou vendo a cara de tranquilidade aqui do Massola, que ele já tinha Universe, né? Meu nome é Universe, não é isso? Universe. Universe, Universe. cara, eu sou fãzaço desse programa, que é assim, vocês já estavam 10 anos na frente, vocês faziam o PBM do PBM, eu estou contando aqui para os mortais, tá? Eu sei que essa dor você não passa, não. Continua aí, Ana. Não, e aí o que que é bacana que as grandes redes têm é justamente isso, já está muito alinhado. Cara, passa pela PBM, ponto final. Faz a captura aqui do CRM, passa o produto pelo PBM, o cliente vai levar no melhor preço, ele vai sair para percepção. Se eu cadastrar dentro É da loja, ele vai compra saber que o Marcelo falando que é agora. meu, né? O desconto, não, eu ganhei o desconto daquela farmácia lá, eu só ganho esse Exato, desconto que exato. comprei lá. Então, é uma ferramenta fidelizadora excepcional, excepcional. E quando a gente para olhar redes menores ou até independente, isso tem que estar muito claro. Poxa, é uma ferramenta fidelizadora gigantesca. Eu não posso deixar de utilizar isso daqui. Eu vou ter esse benefício. Independente da recomposição, como vai ser feito, se vai ser em produto, se o distribuidor vai me dar em produto, vai me dar em valor, como vai ser feito, acho que a primeira coisa é entender, caramba, como é que funciona meu comissionamento no meu balconista, que é de produto de PBM, porque tem local que acaba não tendo o comissionamento, porque é dado pelo líquido, aí tem todo esse imbróglio de valor que o cara sabe fazer conta, e ele acaba passando fora, ou acaba passando qualquer outro produto, acaba trocando o receituário, e isso pode causar um problema ali com o cliente no balcão. Mas o ponto é que as grandes redes fazem muito bem
já deixar isso muito bem amarrado. Já está muito evangelizado na cabeça do balconista. Produto de receituário que é PBM, você vai passar pela PBM. Entra ali na ferramenta, faz a consulta, vira o computador para o cliente, mostra o tamanho do benefício que ele está tendo. Ele está com a receita na mão, vai comprar a primeira vez, pega o telefone, eu pego o app, já faz o cadastro dele ali. Por quê? Porque na hora que você cadastra esse cliente, ele vai se fidelizar na tua PBM dentro da tua loja, ele não vai comprar mais esse medicamento em nenhum outro lugar que não seja a tua loja. É uma baita ferramenta fidelizadora. Só que hoje, devido a não ter tanta clareza do tamanho do benefício que é passar pelo PBM, eu vejo que muitos independentes acabam perdendo essa oportunidade de aproveitamento. E tem uma questão também ali de comissionamento, cara, que até o balconista mesmo, por não interpretar bem ou por não entender que para ele vai ser vantajoso aquela venda ali da PBM, ele acaba passando a bola. Então, é algo a ser muito bem discutido. É o famoso tá fora do sistema, né? Exato. Mas fala, vocês resolveram esse problema uns 20 anos atrás. Conta pra gente aí como é que é não ter essa dor de cabeça. Pois é, rapaz. Mas não foi sempre assim, não, tá? Entramos numa época que tinha que fazer na unha também, né? Então, não era tão simples assim. Foi construído, né? E com o advento da fusão, tudo, se construiu uma universe um pouco mais forte, né? Hoje, né? Mas a gente fazia na mão, né? Ligava para os laboratórios, tudo, e fazia a venda, porque entendia que o melhor dos mundos era realmente fidelizar e criar vínculo. Acho que a melhor ferramenta de criar um vínculo com os clientes é a PBM. Então, hoje em dia, você... Recompra, né? O que eu estou falando há pouquinho, é o poder de fazer a recompra, né? É isso. Então, o grande benefício que a PBM traz para grande e para pequena é o vínculo com aquele cliente. E aquele cliente, na maioria das vezes, a cesta não está só na PBM. Então, a visualização daquele cliente não pode ser só monetária, né? Então, a gente tem que realmente entender aquele cliente num contexto geral. Hoje em dia, eu percebo as mídias sociais aí como uma ferramenta de marketing, de leads e tudo. Mas o melhor ainda é o vínculo e o boca a boca. Porque os nossos clientes, principalmente o cliente farma, né, que é um cliente diferenciado, porque como o Éder falou, pode ter uma loja de 400 metros, mas apenas 40 metros de medicamento, 70%, e 30% lá fora. Então, o cliente que adquire medicamento, que está tomando conta da sua saúde, não só do remédio, né? Então, hoje mudou um pouco, todo mundo pensando realmente em ter mais saúde, tanto é que o OTC tá mandando no mercado, até as pequenas estão evoluindo bastante, né? Na questão de OTC. Então, eu acredito que esse cliente da PBM, criando esse vínculo, aumenta as chances dele estar ali todo mês, 2, 3, 4 vezes até no mês, visitando aquela farmácia, e ali sim você trabalhando o ticket médio daquele cliente, né? Deixa eu só complementar, Passola, Fernandão. O que eu claro. penso? Desculpa, só para Não, complementar. pode, de boa. Acho que o grande problema, eu não tenho, nós não tínhamos esse problema lá, é verdade, mas acho que é um problema geral, que até nos grandes tem, essa questão de despesa e de custo. Eu acho que muitos balconistas e gerentes vê isso como um custo. Eu vejo como um investimento. Se mudar o mindset, falar, não, isso aqui é um investimento, que é necessário, os pequenos podem ter um acréscimo aí bem interessante. É legal tu falar essa questão de investimento, que às vezes ele gasta uma grana para trazer cliente para a loja, sendo que o PBM ele recebe um pedaço e acaba não fazendo. Exato. Isso mesmo. Marcelo, seguindo essa linha que você falou um pouquinho sobre, caramba, cuidar do cliente de uma forma que não é só medicamento, né? Atenção farmacêutica aí, as vacinas em pontos, em farmácias, poder fazer uma série de exames. Ainda tem isso é uma modinha ou isso realmente é a realidade? Quem está do independente aí que está pensando em fazer esse espaço na loja, é bom seguir, não é? Sem groselha aqui, o que você acha, você pensa a respeito? Eu já vi ali pelo rosto que ele acredita que é uma coisa que veio para ficar. Tu tem a minha opinião? Não, não é modinha não, veio para ficar, e quem não se atualizar e não se movimentar já, né, talvez não alcance lá no futuro, né? Tem que realmente investir. Eu sou farmacêutico bioquímico, né? Então, falo, né, pela classe e tudo, o quanto que é importante, né, o quanto que a classe sempre
exigiu, né, esse reconhecimento, né, do farmacêutico poder fazer ali uma anamnese, de poder fazer uma aplicação, de poder cuidar de todas as partes da saúde, né, não só aplicação de injetáveis, mas hoje com o advento aí dos serviços farmacêuticos, poder fazer análise, né, de glicemia, fazer outros e outros serviços, né, para cuidar da saúde da população, né. Então, eu acho que quem está investindo, né, em treinamentos para suas equipes, investindo em ambientes, quando faz a sua farmácia, até as pequenas, as independências, criar um canto especializado tem muitas aí, né, o nosso colega tem a Clinic Pharma, e tem outras farmácias independentes que já estão criando até esses espaços dentro da própria farmácia, vai ganhar o jogo. É importantíssimo a gente estar... na última NRF que teve, a 24 aí, também foi falado sobre isso, né? Então, tá todo mundo pensando no bem-estar da saúde, né, no geral, e não só realmente no tratamento da doença, né? Então, eu acho que é importantíssimo, sim, essa questão dos serviços farmacêuticos. Aí não é modinha, não. Minha cara entregou, né? Cara, eu vou falar lá de 10 anos atrás, a Drogaria Onoff, quando ela foi comprada pela CVS, uma das coisas que era muito dito, muito falado há 10 anos atrás, era do Minute Clinic, que a CVS tem nos Estados Unidos. Então, assim, eles têm um orgulho gigantesco de, a cada, no máximo, 5 km, ter uma CVS perto do americano. Isso naquele país gigantesco, gigantesco. Então, eles têm uma Minute Clinic a cada 5 km. E todo mundo anda de carro lá. E isso eles trouxeram com muita força para o Brasil, essa visão de existir essa necessidade muito grande, até porque a gente tem, né, um modelo de sistema de saúde aqui que também é diferente dos americanos, que a gente tem um SUS aqui. Mas, cara, se você precisar hoje do sistema público, você está lascado, porque você vai lá, está lotado de gente, é perigoso você sair mais doente que você estava. Então, hoje, cara, você vê essas salas de serviço farmacêutico, já existe, né? No Brasil, com muita força. Você pega as grandes redes, as principais redes, vamos colocar aqui as 3 primeiras, elas vêm intensificando muito esse trabalho. A grande maioria já tem salas ativas, né, em praticamente quase todas as lojas. Quem não tem está correndo atrás para poder fazer algum tipo de adaptação e fazer com que isso aconteça. Cara, vacinação está ocorrendo com muita força, com muito foco, com muita dedicação dessas empresas. Testes, cara, laborais, tudo que está acontecendo, teste está tentando liberar o máximo que dá e trazendo tecnologia de Israel, máquina que consiga fazer leitura de tudo quanto é tipo, né, de teste. Uma gota só de sangue, né? Quem que imaginava fazer beta-HCG, cara? Sangue em loja, cara. Hoje em dia você consegue fazer tudo, faz teste da dengue, beta-HCG, faz tudo dentro da loja, Covid. Então, assim, até falando da pandemia um pouco, cara, a pandemia ela trouxe também a visão dessa necessidade de ter realmente salas que desafogam o sistema único de saúde. Então, cara, o primeiro contato do americano com a busca da saúde é na farmácia. Ele vai na Walgreens, ele vai na CVS, ele vai no Minute Clinic e vai tentar se consultar lá de qualquer jeito. E isso acontece porque lá é muito caro. Só que no Brasil, pode ser até mais barato, mas para a realidade da grande maioria da população, é muito caro também você procurar um médico particular. E se você depender do sistema único, você está lascado porque, cara, é horrível o atendimento. Então, acho que isso empurra realmente que a população procure cada vez mais o ponto de venda da farmácia para realmente fazer toda aquela triagem de saúde. Cara, não estou bem, eu estou mal, cara, como é que faz aqui? Eu vi que tem um atendimento online de médico aqui no computador, como é que faz aqui? Dá para baixar o app? Então, essa busca, ela é real, ela acontece hoje, e como a Marcela colocou muito bem, cara, isso aí veio para ficar. Eu vejo as grandes empresas tendo aí uma dedicação muito grande para realmente compor diretorias, um corpo clínico que consiga realmente dar suporte para todas as lojas. E, galera, anotem aí, os próximos 5 anos vai ser uma grande virada para todo mundo. Então, o independente tem que olhar isso com muito carinho também, porque é um nicho do mercado que ele não pode deixar passar, cara. Quem tem condição de realmente ter não só uma sala de aplicação, mas sim uma sala de atendimento farmacêutico, cara, invista nisso. Até mesmo a prescrição, pô, farmacêutica, isso já acontece hoje com muita força. Poxa, a gente está chegando aqui. Pode falar, desculpa, Marcelo, pode falar, você falou que eu interrompendo. Não, perfeito. Então, estamos chegando aqui no fim, chegando perto de 1 hora aqui desse bate-papo, a gente já indo para o encerramento. E aí eu queria passar para o Marcelo aqui a seguinte dúvida. Marcelo, cara, você que está aí com essas informações de ponta de lança do que está acontecendo nesse mercado, onde é que tu imagina que vai estar esse mercado das grandes redes daqui a 5 anos? Você citou a NRF,
que tem de novidade vindo de IA aí? O que você acha que muda a realidade desse varejo? Tem alguma questão que pode fazer muita diferença nesse mercado, tanto para a rede quanto para independente? E aí, para encerrar, dá uma dica de alguma coisa que o independente, se ele deixar de fazer, vai dar muito ruim. Eu gosto de perguntar dicas que dá muito errado se não fazer. Não é aquela dica, ó, faça isso que vai dar certo. Não. Se você não fizer isso, vai dar muito errado. E aí já deixo para o Éder também a sua dica final, Éder, do que você pode fazer que 100% de certeza que vai dar errado. Fala, Olha, é, essa questão aquela dica Éder, que você daria para o teu concorrente, entendeu? Segue aqui que vai dar ruim. Vai dar bom, mas vai dar ruim. Desculpa, Marcelo, pode continuar. Olha, a minha grande dica é acompanhar de perto toda essa parte de tecnologia, né, para ajudar as pessoas e não simplesmente comprar ou adquirir o conhecimento apenas da ferramenta, né? Então, a IA sozinha não faz nada. Se a gente não estiver municiando a IA com os prompts certos, com as ideias certas do seu negócio, ela não funciona. Então, não é simplesmente olhar para o mercado e ver que todo mundo está comprando tecnologias, né, inserindo BI. O WhatsApp que vai mandar mensagem para todo mundo, né? É uma Instagram que vai fazer spam para a galera. Não adianta. Eu acredito que as pessoas ainda vão dominar essa questão, porque são as pessoas que vão fazer o uso dessas tecnologias, né? Mas o mercado como um todo e as grandes, eu vejo um futuro um pouco mais rápido por causa já estão se preparando há muito tempo, né? Nessa questão de tecnologia, de nuvem, de BI, ferramentas de gestão, de automatização, que deixam as pessoas livres para fazer o que elas têm que fazer. É esse que é o jogo. Utilizar das ferramentas, das tecnologias, das novidades trazidas em Abrafarma, NRF, Consulfarma, tem N convenções aí para poder utilizar de conhecimento, né? Não parar de se atualizar. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim e não vou mudar. Não, mude, olha ao redor, né? Tente buscar conhecimento onde hoje para mim aqui é uma aula, né? Poder estar com vocês dois aqui e trocar essa ideia aqui, com certeza eu saio daqui com muito mais conhecimento do que eu entrei, né? E a dica já está incutida aí, né? Todos nós aqui, Marcelo, com o Éder, com você aqui, a recíproca é verdadeira. Desculpa te interromper, mas a recíproca é verdadeira. Desculpa. A minha dica é essa: busque conhecimento. Busque conhecimento. Só que assim, eu tenho comigo, né? Eu sempre usei uma sigla, né, de trabalho, CTC: conhecimento, treinamento e capacitação. Então, o conhecimento é bem diferente do treinamento, né? As pessoas usam conhecimento apenas fiz uma palestra, fiz uma MBA, fiz uma pós, tá? Isso é conhecimento, parabéns, cara. O treinamento é ali, no front, no corpo a corpo, você colado no balcão com seus meninos, com seus gestores, com seus atendentes, ali que rola o treinamento. Não é comprar um treinamento de 10 horas que vai ganhar o jogo, né? Você pode fazer um treinamento de BI, legal, tá, mas é a prática, e o treinamento ali na prática, com conhecimento. E aí sim, você deixar o seu time capacitado para entregar tudo aquilo que você forneceu. Então, a minha dica aí para o mercado, né, das independentes, dos pequenos, é buscar incessantemente isso para os seus colaboradores. Municiar eles de bastante conhecimento, né, não limitar, porque isso é uma falha das grandes, né, de limitar o conhecimento das pessoas que estão abaixo, né, os subordinados, né. Então, não limitem. As pessoas anseiam por poder crescer, eles querem saber por onde eles fazem para crescer, invistam em treinamento das equipes, né? E capacitem as suas pessoas para o futuro. Vai ter IA, vai ter um monte de ferramenta de tecnologia, mas quem vai manusear tudo isso é o seu menino, sua menina capacitada lá na frente. Bem legal. Bacana, Marcelo. Bacana. Bom, para não ser repetitivo, acho que o Marcelo mandou muito bem.
Hoje a gente tem marketplace, tem ferramentas diversas, tem empresas diversas aí que ajudam pra caramba. Eu acho que capacitação fala muito com o que eu quero falar aqui, que é cuidar das pessoas. Cara, para você que tem uma, duas, três, quatro, 10 lojas, cara, para você que hoje, dentro desse mundo gigantesco aí de Abrafarma, tu encara aquele cara como gigante, você fala, porra, mas eu sou pequenininho. Cara, simples, cuida das pessoas, básico bem feito. Tua loja limpa, organizada, com bom atendimento. Cara, lembra do básico bem feito. Lembra, limpeza, organização e atendimento. Se eu cuido bem do meu colaborador, com respeito, eu nunca tive, nunca nesses meus 23 anos de varejo, vamos colocar aqui mais 15 anos ali de gestor, eu nunca tive dificuldade, por exemplo, em tomar uma decisão de ter que desligar alguém. Eu sempre coloquei na minha cabeça, não sou eu que estou desligando a pessoa, ela está se autodesligando, né? Se ela fez alguma coisa que me obrigou a eu fazer o meu papel, eu vou ter que fazer. Então, eu nunca tive dificuldade de chamar a pessoa para conversar, por exemplo, e falar, cara, isso aqui está errado. Eu vejo que existe uma falha no mercado gigantesca, que está muito atrelado com a vaidade. Eu vejo muita gente vaidosa, que acha que detém todo o conhecimento, que manda e desmanda no jogo, tal, aquela coisa toda, e como uma sola colocou, às vezes retém alguma informação, não sei se por vaidade ou, né, porque não está enxergando o tamanho da oportunidade, cara, e não dá feedback pro time. Reunião não pode ser só de cobrança. Cara, dá feedback, senta com as pessoas, conversa, entenda quem são as pessoas que estão trabalhando do teu lado, entenda quem são as pessoas que estão te ajudando a pagar as contas. Traz essa pessoa para dentro ali do teu jogo, conheça a pessoa, entenda o que ela quer, quais são as preferências, entenda até onde vai a ambição dessa pessoa para você conseguir estimular e orientar essa pessoa. Traz essa pessoa para o teu jogo. Eu acho que é cuidar do básico bem feito. Você vai cuidar da loja, limpeza, organização e atendimento? Ok. Mas como é que você está cuidando do teu colaborador? Ah, mas eu tenho pouco, só tenho 2 colaboradores. Cara, não importa se você tem 2 ou 2.000. Cuida das pessoas, porque são as pessoas que vão fazer esse resultado acontecer para você. Você quer bater recorde em cima de recorde? Tenha um time motivado, animado. Ah, mas eu não preciso motivar ninguém. Claro que precisa, meu amigo. Se você quer ter resultados épicos, né, que nem o Fernando sempre traz, né? Esse ano vai ser um ano épico para a gente. Cara, se eu quero ter um ano épico, se eu quero realmente fazer um resultado sensacional, eu preciso ter um time extremamente motivado, capacitado, como a Sola colocou. E, gente, estar próximo do time, tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com justiça, cara, é o básico para você conseguir ter sucesso na tua empreitada. Você não vai conseguir nada sozinho. Quem vai te trazer o resultado são as pessoas que estão do teu lado. Então, cuida da loja no básico bem feito, limpeza, organização e atendimento, mas lembra que tudo que você vai entregar de resultado depende de seres humanos. Trata essas pessoas com muito carinho, trata essas pessoas com um olhar realmente de capacitação, feedback constante. Cara, eu já tive várias situações onde pessoas de muitos anos de empresa chegam em mim e falam, eu nunca tive feedback. Ela não sabe dar o feedback porque ela nunca recebeu um feedback. Isso para mim é uma coisa absurda. Eu falo, cara, como que essa pessoa nunca teve feedback? Ela está errada, ela não está errada. E um outro erro que acontece muito no mercado, nunca empurre o problema da tua loja, da tua operação nas costas de alguém. Se está acontecendo alguma coisa na tua gestão, sob o teu comando, a culpa é tua. Cara, o problema não é do Massola, é nosso o problema. Poxa, Massola, cara, às vezes o cara tá errando por falta de consciência, porque ele não sabia o caminho certo. Ele foi fazendo do jeito que ele achava que tinha que fazer. Aí tu vai lá, né, o chefão, manda-chuva, vai lá e dá uma burdoada no cara. Peraí, você entendeu se realmente ele sabia? Porque ou a pessoa ela sabota o teu trabalho, porque ela tá com raiva de ti, ou ela não sabe. Cara, eu prefiro pensar que ela não sabe. Traz a pessoa para a mesa, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu te ensinar aqui, porque o caminho não era esse. Por isso que a gente estava errando. E o detalhe, não é a pessoa errando, a gente estava errando. Então, eu acho que por vaidade, muitos empurram o problema, muitos deixam de tomar conta das pessoas, muitos deixam de dar feedback. E isso, para mim, cara, é um erro, cara, absurdo. Traz a pessoa para perto, entenda o que ela quer, treina ela, capacita ela, tira o problema das costas dela como se fosse problema só dela. É nosso problema, vamos resolver junto. E, cara, feedback constante ajuda demais. E outra coisa, as pessoas, elas se ligam muito a você se você tem realmente um trabalho humanizado de dar feedback constante. Você não precisa ter dificuldade de tomar decisão. Se tiver que mandar alguém embora, cara, vai ter que mandar. E acabou. Demissão faz parte do jogo também. Nunca vai Só ser que antes de surpresa para a demitir, você tem que pessoa, dar né? feedback, cara. Você tem que dar feedback. Como é que você demite um funcionário da tua empresa, por exemplo, você nunca deu um feedback no cara? Se demite, porque a culpa é tua, cara. Se o cara tá fazendo errado, é porque ele não sabia muitas das vezes. Então, para mim, o nome do jogo é tratar bem as pessoas, com respeito, com justiça, sem vaidade, sem frescura, senta, conversa, ensina, treina as pessoas. Gente, e feedback é uma ferramenta maravilhosa. É tete a tete, olho no olho e com sinceridade, sem frescura.
olho no olho, com muito respeito, vai falar, olha, isso aqui está dando errado. Vem cá, você entendeu o processo? Deixa eu te ensinar aqui qual que é o processo, qual que é o caminho, qual é o melhor caminho. Eu vou estar junto de ti. Se você fizer isso, cara, você vai ter o teu time na mão. As pessoas, elas vão entregar todo e qualquer resultado que você pedir. É isso. Cara, muito bacana, senhor. Você foi falando aí, cara, deu vontade de trabalhar contigo, Éder. Quando tu montar uma rede aí, ó, tô aqui para receber esse feedback aí. Nós vamos trabalhar muito junto, Fernando, daqui para frente. Galera, prazer enorme falar com vocês. O Marcelo falou que aprendeu aqui. Eu me atrevo a dizer que eu aprendi muito mais. Estou honrado de verdade aqui, sem groselha mesmo, de trocar essa figurinha com vocês. Assim, aqui a gente tem jornadas parecidas, pensamentos parecidos e geografias completamente diferentes aí, né? De alguma maneira a gente chegou no ponto para se encontrar nesse bate-papo aqui com um pensamento bem bacana, assim, bem dividindo essas experiências aqui, aprendi demais. Ó, quem quiser seguir e conhecer a galera, vou deixar aqui o contato de todo mundo aqui na legenda e no próximo bate-papo vou avisar todo mundo antes. Aqui foi de surpresa, a gente combinou aqui, é um sábado, agora 4 horas da tarde, sem combinar nada, a gente chamou todo mundo para gravar, vou deixar o link disponível para vocês. Na próxima, a gente faz ao vivo e aí vocês podem perguntar, mas hoje eu tive o privilégio aqui de estar com o Éder, com o Mário, Flávio Massola, o Éder está aqui com o nome de Patrícia Ferrari, que a esposa dele emprestou aí a Logado aqui sala no para ele e-mail poder dela, por isso. falar, mas foi muito bacana. Pessoal, um abraço aí, não desliga não. Eu vou continuar com vocês aqui, mas para vocês que estão assistindo aí, gente, até a próxima. Valeu. Abração, galera. Abraço. Fique com Deus. Sucesso. Sucesso. Só um minutinho, galera. Eu vou dar aqui o... Só um minuto. Pronto.